Bom dia você que está conosco. Hoje é dia 26 de outubro de 2024, 2024. Olha só minha cabeça hoje. Você é muito bem-vindo aqui na nossa Madrugada MM. Nós temos mais uma vez um grande convidado, um grande querido amigo nosso, que é o pastor Milton Andrade. Ele é lá de Taquara, está em Taquara, né, pastor? E o Sim. senhor é bem-vindo, pastor, no nosso meio hoje. Se apresente para nós novamente aí, para o pessoal do YouTube que vai assistir a gente depois aí. E as palavras agora é com o senhor, pastor. Ok, muito obrigado. Mais uma vez, agora de uma maneira mais abrangente. Bom dia, um feliz sábado a todos que nos acompanham neste momento. É com grande alegria que eu aceitei o convite de estar novamente com vocês. Nunca é demais nós estudarmos, nos reunirmos, quer seja de madrugada, de manhã, à tarde, à noite. É sempre bom estarmos em contato com a palavra de Deus e com pessoas maravilhosas como este grupo que nós encontramos. Eu não sei se todos sabem, mas eu fui colega do Nelinho no tempo de internato. Naquele tempo ele já tinha um desmatamento na cabeça, parece que agora aumentou, né? Não fui Mas eu. foi, Nós fomos colegas de quarto, de é, quarto. Eu, é o pastor Milton Lamarques, Marcos Lamarques, e o falecido Silvio. o Silvio Todo Silveira. ano lá. Bons tempos, né, Nélio? Bons É tempos. verdade, é verdade. Obrigado, pastor. O senhor contribuiu bastante na vida dele, viu? Que Ele bom. podia ser uma pessoa tirada no mundo, mas está aí no nosso meio por causa do senhor. Amém. Brincadeira, Nelinho, teu querido. Tá certo. Bom, meus queridos, nada mais normal do que essas situações de que os irmãos mencionaram, no tempo em que vivemos e num planeta afetado e infectado pelo pecado. Nada mais normal. Já dizia um pregador, aqueles que conhecem a Bíblia não devem estranhar o que está acontecendo no mundo, né? Lutas, dificuldades, violência, guerras, fome, tudo isso são fatos que nos levam a refletir sobre a solenidade dos dias em que estamos vivendo. E nesta manhã, eu gostaria de falar de um assunto que eu penso que envolve vocês, especialmente do AMM, porque tem a ver com trânsito. E o ano passado eu preguei para o grupo do escritório lá em Joinville, eu ainda estava na ativa, e depois que eu preguei, um rapaz assim no corredor, nós estávamos indo para as salas, né? E ele me interpelou, pastor, o senhor sempre foi calmo assim? Eu disse a ele, olha, que bom que você pensa que eu sou calmo, isso é um sinal de que Deus tem ouvido as minhas orações, mas nem sempre eu fui calmo assim. Eu lembro que quando eu tinha 6 anos, numa briga na escola, eu tirei sangue do nariz de um rapazinho, de um menino. Ele tinha um probleminha no nariz, né? Eu não sabia. E naquele tempo tudo se resolveu ali mesmo, na escola, na sala de aula, a professora acalmou os ânimos. E nos testes que eu fiz até hoje, eu fiz três, todos os três me apontaram como um ser colérico, um percentual assim bem alto, né? E então eu quero falar hoje sobre a mansidão, porque se há uma coisa que nós precisamos desenvolver nessas trajetórias de trânsito e na vida como um todo, é a mansidão. A Bíblia diz em Gálatas 5, verso 22 e 23, que a mansidão faz parte do fruto do Espírito. Então eu comparo isso com uma bananeira. A bananeira ela dá um cacho, né? E esse cacho é composto de várias pencas, e as pencas várias bananas. Então o fruto do Espírito, irmãos, é aquilo que se desenvolve naturalmente na vida do cristão quando o Espírito tem o controle da vida. E esse é um desafio grande para nós, né? O fruto do Espírito ele não é produzido espontaneamente pela nossa natureza humana.
É um fator externo, sobrenatural, que nos influencia e nos motiva, nos impulsiona a produzirmos coisas boas na nossa existência. A palavra grega para mansidão, no Novo Testamento, é praus, praus. E praus significa o seguinte: não só manso, mas também suave e gentil. E quando você vai à Bíblia, lá em Mateus capítulo 11, verso 29, Jesus ele se autodenomina como um ser manso. E ele diz, é um texto clássico, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Se há uma coisa que nós precisamos nesse contexto em que estamos vivendo, é de paz, é de mansidão, e isto então nos desafia. A pessoa que é mansa, ela sempre deseja o bem para os outros, né? O equivalente hebraico para praus é uma palavra, um termo que se pronuncia anal. E anal ele já abrange um pouco mais, além de suave, gentil e manso, ele se refere à pessoa afligida, humilde. Por isso que Jesus também mencionou bem-aventurados humildes de coração. Então, quando eu vejo assim alguns personagens na Bíblia, nós pastores e vocês líderes também que trabalham com pessoas, se é uma coisa que a gente precisa, irmãos, ter no contexto de liderança de pessoas é mansidão. E eu sempre dizia aos irmãos nessa época agora de eleições, de escolhas de líderes e oficiais da igreja, eu colocava alguns princípios e um deles eu dizia assim, irmãos, para ser líder na igreja, você precisa gostar de Bíblia, gostar de oração e gostar de gente, porque você vai lidar com gente. E lidar com pessoas não é fácil, é uma arte. É uma arte. Com um animal é mais simples. O animal sai da linha, você dá uma fustigada, né? Passa ali o relhozinho e tal, uma varadinha, ele já se ajeita. Agora, o ser humano não dá para fazer isso. Então, nós precisamos ter e buscar essa atitude, e eu admiro alguns líderes, como eu estava mencionando, um deles é Moisés, e tem um texto da Bíblia, eu gostaria de convidá-los a acompanhar, lá no livro de Números, capítulo 12, verso 3, ali referindo-se a Moisés, que foi um dos maiores líderes depois que Cristo esteve aqui nessa terra, né? Na realidade, ele foi antes de Cristo, mas eu digo em termos de liderança. Ali diz assim, Números 12, verso 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então eu fico imaginando Moisés. Irmãos, eram quase 2 milhões de pessoas naquele deserto. Eu tive o privilégio de fazer um trajeto lá no Egito, na península do Sinai. Nós subimos o Sinai. Na realidade, o Sinai é um aglomerado de montes, não é um monte só. Mas existe um lá que eles dizem que foi ali, talvez, que Moisés recebeu as tábuas da lei. E eu fico pensando, às vezes a gente com uma igreja ali com 100, 200, 500 membros, já nos achamos assim no meio de muitos desafios. Imagina Moisés, com aquele povo todo, somando mais os camelos, as galinhas, os bichos que foram juntos, os probleminhas, as picuinhazinhas, né? E Moisés, então, sendo considerado um dos homens mais mansos da terra. A mansidão, irmãos, é uma atitude do coração, é um estado de vida e de mente que nos prepara para a santificação. E à vista de Deus, o espírito afável, praus, a mansidão, é de grande valor. Se nós formos lá na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 3,
ali nós temos no verso 4 o seguinte registro: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível, trajado de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. A pessoa mansa, ela tem grande valor diante de Deus. Eu não sei se vocês observam isso, mas é gostoso falar com pessoas mansas. Eu tive na minha família a minha avó materna, Alvina Amador dos Reis. Pense numa pessoa mansa, meus irmãos. Uma voz serena que transmitia assim paz, equilíbrio. A minha mãe também, talvez tenha puxado a avó. Meu pai, um homem manso. E a mansidão às vezes irrita a gente. Nós que somos um pouco mais coléricos, quando a pessoa é mansa. E eu tenho uma frase que eu costumo dizer quando eu chegava nos distritos, eu dizia assim: irmãos, não confundam calma com desânimo e barulho com ânimo. Porque às vezes a pessoa mansa, ela é confundida com uma pessoa desanimada, moada, mas não é. A pessoa mansa, às vezes, ela está cheia de vigor, de energia por dentro, mas ela expressa-se de uma maneira mansa, suave. Lá em Miqueias, no capítulo 6, no verso 8, Deus dá uma receita para o nosso crescimento espiritual. E ele coloca ali 3 itens. Ele diz assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Esse andar humildemente com Deus é mansidão. É reconhecer que Deus está no controle e por eu ter essa segurança do controle de Deus sobre a minha vida, eu ando mansamente, com paz no coração, com equilíbrio emocional e controlando as circunstâncias. Segundo os psicólogos, o contrário de mansidão é a ira. E a ira tem 5 níveis. 5 níveis. Preste atenção, meu irmão. O primeiro nível é o nível da irritação, uma leve irritação. É aquele sentimento que quando você vai a uma casa ou está na igreja e tem ali uma criança, né, energética, pilha Duracell, que mexe em tudo e pau. Então você fica assim meio que perturbado, mas você não reage nada. É uma leve irritação. O segundo nível é o nível da indignação. É aquele sentimento que talvez você possa ter ao assistir uma partida de futebol e o árbitro erra e você então fica indignado. Você até tem uma reação pequena, mas é ali no contexto íntimo seu, do ambiente onde você está. O terceiro nível já é mais perigoso, é a cólera. E a cólera, sim, a cólera ela sempre produz uma reação. Só que ela é disfarçada. Então, é aquela situação assim, ó, você está, volto ao exemplo da bola de novo, você está jogando e de repente alguém dá um tranco em você, uma entrada dura. Você se contém ali na hora, mas você pensa assim, tá bom, mas na próxima eu vou devolver. E você devolve mesmo, né? A cólera, ela nunca deixa de se manifestar. A cólera é aquele forte desejo de revidar, de vingar, de defender-se. E é nesse nível, irmãos, que nós temos que buscar Deus para não avançarmos nos outros 2 níveis. Porque o quarto nível é o nível da fúria. E a fúria, ela provoca uma perda momentânea de controle.
não é uma perda extensa, mas é uma perda que pode levar a um ataque físico ou instrumental de violência. E daí para o quinto e último nível da ira, que é o pior, é o que se chama de raiva. E a raiva é o nível mais intenso da ira. A raiva é a forma mais perigosa da ira. Por quê? Porque a pessoa enraivecida, ela perde o controle. Ela perde o controle e ela pode cometer um crime quase que sem se dar conta do que está fazendo. E é perigoso porque, neste momento, Satanás ele aproveita o ensejo, o contexto, e ele pode penetrar na mente da pessoa, porque a pessoa fica descontrolada, e aí a situação fica de uma situação muito difícil. Agostinho, ele pronunciou uma frase referindo-se à ira. Ele disse assim: é melhor fechar inteiramente a entrada do coração à ira, por mais justa que seja, porque ela lançará raízes tão profundas que é muito difícil de arrancá-las. E, ao contrário da ira, irmãos, a mansidão, ela desequilibra e ela torna as coisas normais de novo. Eu estava uma vez andando ali na Ipiranga, em Porto Alegre, e logo à frente tinha uma sinaleira, um farol, e eu parei, normalmente estava vermelho, e ao meu lado parou um outro veículo, era uma mulher, e eu estava com o carro fechado e ela começou a fazer alguns gestos de falar, e eu pensei que ela queria uma informação. E quando eu vi isso, eu baixei o vidro, e quando eu baixei o vidro, meus irmãos, entrou uma camada de vocabulário dentro do meu carro, me ofendendo, porque eu, sinceramente, não sei o que eu fiz. De repente, eu devo ter cortado ela. Eu não tenho consciência do que eu havia feito. E ela estava tão enraivecida que eu simplesmente reagi assim: a senhora me desculpa pelo que eu fiz? Irmãos, ela ficou tão transtornada que ela arrancou o carro no sinal vermelho mesmo e foi embora. Porque esse pedido de desculpa meu simplesmente quebrou toda aquela vontade de me ofender, ela queria que eu reagisse e também fizesse o que ela estava fazendo. Mas eu não fiz isso. E eu tenho uma experiência ruim de um colega que chegou a ser pastor. E ele, antes de ser pastor, ele tinha feito um curso. Houve uma época na minha juventude, não sei se os irmãos vão lembrar também, que era uma espécie de modismo você fazer assim cursos de treinamento de lutas marciais. Era o judô e o karatê os mais procurados. E esse colega ele tinha feito esse curso de karatê e um dia andando em São Paulo ele teve uma intriga no trânsito e ele reagiu. E ele desceu do carro e o oponente também desceu, e os dois começaram a discutir e foram ultrapassando esses níveis da ira e chegaram, irmãos, à raiva. E esse colega, ele não sabia que aquela pessoa também tinha um curso de artes marciais. E ele deu um golpe nesse colega pastor que ele caiu e bateu a cabeça no meio-fio e veio a óbito. Um pai de família, pastor. Então, notem os senhores como nós somos vulneráveis diante da ira. E eu encerro as minhas palavras incentivando os irmãos a buscarem mais a mansidão. E a mansidão a gente adquire, irmãos, contemplando a Cristo, tendo tempo com Cristo. E lá em Mateus
A terceira bem-aventurança diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não esta terra nesse contexto pecaminoso, mas aquela terra que nós sonhamos, sem nada daquilo que foi mencionado nos pedidos de oração no início, sem morte, sem crueldade, sem violência, sem crises econômicas. Aquela terra de paz, de justiça, de segurança, de mansidão, de suavidade. E essa virtude, irmãos, ela deve começar dentro de nós e dentro da nossa casa, no nosso lar. Porque às vezes eu me controlo lá fora, mas dentro de casa parece que eu tenho assim, uma abertura maior para expor a minha ira. Então, que Deus nos abençoe para que nós tenhamos esse sentimento, esse desejo de buscarmos mais a mansidão, porque, irmãos, a má notícia é que o mundo não vai melhorar. Não vai. Vai ser cada vez mais intensas as crises, as dificuldades. E eu tenho que buscar em Cristo a suavidade de espírito para poder suportar. E a boa notícia é que todas essas crises, esses atos de desequilíbrio que estamos vendo, tanto na natureza como no ser humano, são sinais cada vez mais intensos da proximidade do retorno de Cristo. Que você e eu tenhamos essa consciência e que possamos buscar esse sentimento de não querer revidar. Olha lá, Mateus 23, verso 12, ali diz que as pessoas humildes, mansas, elas serão exaltadas, né? Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. E lá em Filipenses 2, verso 5, nos dá um conselho, e eu encerro com esse conselho. Filipenses capítulo 2, verso 5, ali diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E que sentimento era esse? Cristo era Deus. Nós estamos estudando a lição da escola sabatina. E ele revestiu-se da humanidade humilde. Cristo poderia destruir aqueles pecadores, aqueles homens maus, com um piscar de olhos. Os anjos gostariam de fazer isso e Jesus suportou. Ele estava ali para cumprir uma missão. Que Deus nos abençoe, meu prezado irmão, minha prezada irmã. Você que estará na estrada, em algum momento, se ainda não aconteceu, vai acontecer. Satanás vai tentar você a desenvolver a ira, a indignação, a cólera, a raiva. Cuide, peça a Deus que lhe dê calma, porque às vezes eu me escondo atrás de um temperamento herdado. Eu vou mandar depois, eu procurei aqui, não achei agora, mas é que eu lembrei depois. Há um texto de Ellen White onde ela diz que Satanás se aproveita do nosso temperamento e ele planeja tentações de acordo com o meu temperamento, os meus sentimentos internos. E às vezes eu digo assim, pastor, eu sou descendente de italiano, eu sou sangue quente, não posso suportar. Meu irmão, mas nós temos que ser transformados. Nós temos que dominar esse sentimento de que isso seja uma realidade na tua e na minha vida. É o meu desejo, a minha oração. Amém. Amém, pastor, amém. Puxa vida, que mensagem, né? Eu vi ali o pessoal colocando que a palavra serve para mim, que Deus coloque, mas serve para todos nós, né? Todos nós. Todos nós precisamos disso e foi oportunamente que o senhor veio, porque eu sei que todos nós precisamos e carecemos, né, disso para que a gente possa chegar aos céus. Ora para nós, pastor, por favor. Ora, Santíssimo Deus, nosso Pai, muito obrigado por este momento de reflexão da tua palavra e do fruto do Espírito
manifestado na virtude da mansidão. Que esse fruto seja visto naturalmente como resultado da companhia e da presença de Cristo na nossa vida. Possamos contemplá-lo mais e possamos, Pai, verdadeiramente demonstrar a mansidão na nossa existência, no nosso lar, no ambiente de trabalho, no trânsito. Aceite a nossa petição e trabalhe em nosso coração nesse sentido, ó Pai. Abençoa este grupo que tanto tem andado pelas estradas com a missão de levar a boa semente do Evangelho. Em algum momento, Satanás deverá tentá-los, que eles possam ter a mansidão, o domínio próprio, controle, para contornar a situação de ira provocativa, numa situação de entendimento, de diálogo e de paz. Dá-nos esta paz, Senhor. Aceite os nossos pedidos. Enquanto estamos neste mundo, estaremos vendo mortes, vivenciando o luto, a dor, o sofrimento, a angústia, mas que o Senhor nos dê a paz interior, que nos dá condições de equilibrarmos e administrarmos as diferentes circunstâncias da nossa vida. Concede-nos um feliz e abençoado sábado, abençoa-nos nas participações, na adoração, perdoa os nossos pecados, Deus, eu te peço, agradecido e confiante nos méritos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Um feliz e abençoado sábado a todos os irmãos e amigos do AMM.